Olá, muito bom dia, que bom ter você aqui no nosso programa Toque de Vida em Debate. Desmatamento, poluição, efeito estufa. Cada vez mais acompanhamos nos noticiários o impacto que a humanidade está tendo sobre a natureza. Mas a pergunta sobre a qual queremos refletir hoje é: a fé tem algo a dizer sobre isso? Para essa conversa interessante, além de mim, estarão também presentes o nosso amigo Pastor Fukui, além dos teólogos Alan e Alexandre, a quem convido que se apresentem e façam sua saudação. Muito bom, é bom estar aqui com vocês. É um tema que a gente não fala muito nas igrejas de uma forma assim mais direta. A gente fala da criação do mundo, mas a gente não entra aí em alguns pormenores que a gente vai procurar abordar um pouco hoje, né? Cuidar da criação, cuidar, enfim, da natureza, da ecologia, tem a ver com uma vida ética cristã sobre a terra também. Eu vou convidar aí para os nossos vou pedir para que os nossos convidados se apresentem, por favor. Olá, pastores, muito bom estar com vocês mais uma vez e principalmente para falar sobre um assunto que é muito querido para mim. Tenho certeza que tem muitos que estão assistindo o programa que também vão se sentir: esse assunto é muito querido para mim, eu me importo, eu gosto de refletir sobre esse assunto. E eu acho que, como o pastor Fukui falou, é um assunto que a gente acaba não falando muito dentro da igreja, mas eu acredito que a igreja tem muito, sim, a falar e até mesmo a oferecer contribuições para essa reflexão. E eu fico feliz que a gente vai ter uma oportunidade para falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Então, estou ansioso aí para o que a gente vai falar hoje. Será que o pastor Alexandre está aí online? Parece que o Alexandre teve um problema de conexão. Ele deve retornar daqui a pouco. Está aqui agora, Alexandre? Estamos te ouvindo? Vendo agora também. Desculpa. Seja bem-vindo. Deu um probleminha, mas eu consegui ouvir a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para essa conversa que certamente é muito importante. Recentemente tivemos aí o Dia da Terra. Eu e o Alan já andamos conversando sobre esse tema da perspectiva cristã, o que é a Bíblia, o que o povo de Deus que vive aqui nesse mundo tem a ver com isso. Então, fico muito feliz de estar aqui para conversar e debater aí com os amigos sobre esta parte da nossa vivência cristã no mundo. Muito bem, deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. O Alan já conhece isso porque nós participamos aí de um encontro em que refletimos sobre ecologia, né? E uma das leituras que eu faço é a partir das produções artísticas do cinema e da televisão, especialmente observando como elas têm mudado ao longo das últimas décadas, né? Me parece que antigamente, quando nós olhávamos, por exemplo, para séries de TV como Star Trek, Jornada nas Estrelas, nós vimos nela um futuro glorioso para a humanidade. Mas nas últimas décadas isso tem mudado um pouco, né? Alguns filmes como Eu Sou a Lenda, como Wall-E, ou até séries de TV como The Walking Dead, parece que estão mostrando aí um futuro talvez um pouco tenebroso para a humanidade. E a leitura que eu faço é que, em grande parte, isso se deve justamente a preocupações sobre como nós estamos cuidando do mundo, da natureza, desse lar onde nós vivemos. Essa preocupação, ela é real ou ela é muito ideológica? Excelente pergunta. Eu acho que tem um pouco como a arte ela reflete, mas eu acho que tem muito base também naquilo que a gente vê atualmente. Tem uma frase que a arte imita a vida, e eu acho que esses filmes, essas séries, eu acho que elas demonstram um pouquinho dessa realidade, porque a gente vê que muitas coisas mudaram. Até hoje em dia a gente não tem essa imagem de um futuro brilhante que vai dar tudo certo, que as coisas vão melhorar cada vez mais. E, na verdade, quando a gente vê de uma perspectiva ecológica, a gente vê quase algo contrário, realmente refletindo esse futuro The Walking Dead ou Eu Sou a Lenda. Até mesmo teve um encontro, a semana passada, se eu não me engano, dos países do G5, sei lá, do um summit, que é uns países que realmente estão querendo acabar com essa crise ecológica ou mudar atitudes. E muito se fala de que se as nossas atitudes em relação ao mundo que a gente vive não mudar, a gente não vai ter volta. Tem muitos que já argumentam que não há mais volta, que a gente entrou num caminho que não vai mais ter volta. Tem muitas análises que falam até que, por exemplo, a Flórida vai estar debaixo d'água até o final desse século. Então, tem muita coisa que reflete, sim, as coisas que a gente vê na televisão. Não sei ao ponto de vermos zumbis andando
pela Terra, mas na questão de vírus, a gente já vê como que um vírus pode sim devastar toda a população mundial e trazer milhões de mortos, como é o caso da pandemia atual. E então acho que tem muito que reflete sim, mas por favor, eu estaria interessado em saber o que o Alexandre tem a dizer sobre isso também. Olha, não tenho muito a dizer quando a questão é arte, né? Eu fico me perguntando se realmente isso é muito presente hoje em dia, em filmes, em séries, em músicas, essa visão catastrófica do futuro e não tão positiva como o Max falou antes. Mas como é que são os cristãos mostrados nesse tipo de arte? Isso eu me pergunto bastante, né? A maneira cristã de enxergar o futuro e de enxergar essa criação e o cuidado que é o que a gente quer conversar aqui hoje, ela transparece nisso? Ou, de certa forma, às vezes a igreja também compra essa ideia de catástrofe e já quase vê isso como, já que isso é o caminho mesmo, isso é o futuro e não tem como esquecer, a gente já tem que estar pensando no que vem depois disso, né? Vamos pensar no que vem depois de The Walking Dead, né? Vamos pensar além dessas coisas. E essa é onde fica a minha preocupação, sabe? Quando a gente passa a pensar além da criação aqui, porque isso aqui já tá tudo acabado mesmo, né? Isso aqui não tem mais futuro bom. E eu não sei, vocês percebem isso nessa atitude cristã, não por causa do The Walking Dead, mas essa maneira de enxergar as coisas aqui como sem solução, faz com que a igreja volte os seus olhos para algo que vá além, e isso pode ser prejudicial? Vocês veem isso? Eu acho que tem, por exemplo, né, tem duas coisas. Uma é realmente o cinema mostra em algumas obras o que seria esperado da igreja, de certa forma. Tem aquele filme chamado O Livro de Eli, né, que você vê ali que dá a ideia de que o livro é a Bíblia, que o cara é cego, decorou tudo, e é um cenário pós-apocalíptico, né, onde o livro ali vai fazer a humanidade reviver, né? Tem algo... Eu não lembro muito bem o enredo do filme, faz muitos anos que eu vi, mas me marcou essa questão do livro, né? E referências bíblicas, até o nome Eli, né? É um nome bíblico. Mas uma outra coisa que eu fico me perguntando, aproveitando a fala do Alan ali, e do Alexandre, né? Mesmo que o futuro seja catastrófico, mesmo que seja inevitável, ou mesmo que a catástrofe tenha um lado meio que ideológico, que é o que o pessoal vai bater na tecla. Isso daí é uma pauta muito da esquerda, tal, essa catástrofe não vai ser assim, né? Mas a gente, como cristão, a gente tem um argumento não, uma descrição bíblica, e aí o Alexandre é doutor aí em Bíblia, vai poder até falar isso melhor. A gente tem ali na Bíblia, já em Gênesis, né, aparece 2 vezes o verbo abençoar, né, e Deus os abençoou dizendo, vão e administrem a criação, e muitos cristãos interpretaram isso como um mandato cultural de um domínio. E para mim isso, de certa forma, pauta cristãos, assim, dizendo, cara, a gente está aqui para dominar mesmo, para explorar, para ser senhor de tudo e de todos, né, para usar, sendo que parece que ali em Gênesis, na verdade, não é bem um mandato ao domínio, né, cultural ou da criação, mas Deus deu essa prerrogativa ao ser humano, né, de administrar a criação abençoando, né? Então Deus deu uma bênção, olha, a criação é bênção para vocês, eu estou dando a criação, mas vocês também vão ser bênção para a criação. Então nós temos já, antes da queda em pecado até, tá no nosso DNA, digamos assim, de ser humano, né? De abençoar a terra, né? Então, independente do futuro catastrófico, a minha opinião é que a igreja tem que pregar essa ética, né, ecológica, né? Independente de pautas de esquerda ou direita, é meio que uma obrigação cristã cuidar da terra, cuidar da criação, né? Pois é, construindo aí sobre essa provocação do Alexandre e também aquilo que o Fukui acabou partilhando, né? Para mim, esse olhar para a arte ela é uma expressão da nossa humanidade, né? Dos nossos medos, anseios, vontades, desejos, sonhos, né? E quando a gente começa, a leitura que eu faço, a ver bastante produções com esse futuro pós-apocalíptico ou distópico, é a palavra em moda também, né? Me parece que isso é uma expressão também de um momento de medo e de anseio que se vive, como avaliando uma real
a possibilidade do homem, ao destruir o mundo, o lar onde ele vive, a natureza, provocar também, de alguma maneira, a sua própria destruição ou, no mínimo, uma desestruturação da sociedade como nós vivemos, né? E daí o Alexandre, então, nos provoca com isso, tá? E como é que a igreja se coloca no meio disso, né? E eu não posso deixar de pensar nesse momento, nenhum dos teólogos contemporâneos, assim, que ganha bastante destaque, tem tido bastante destaque, que é o Moltmann, né? Com a teologia da esperança, né? Ele fala de uma teologia da esperança que olha aquilo que Deus vai fazer no futuro de maneira plena, já trazendo reflexos agora para o nosso viver nesse mundo. E é dessa teologia da esperança que ele desenvolve também uma ecoteologia, né? E daí, então, construindo sobre a fala do Foucault, eu concordo com ele, né? Porque me parece que mesmo sim, que do ponto de vista da fé cristã, nós entendamos que o mal está presente no mundo, que ele se manifesta de diversas maneiras, inclusive na opressão sobre a natureza ou no descuido com a natureza. O nosso chamado é para sermos mensageiros, né, dessa mensagem, sendo redundante, de esperança, né, e que, de acordo com a fala do Foucault, se estrutura também num espírito e num comprometimento de cuidado com aquelas bênçãos que Deus nos dá aqui e agora, né? Deixa eu fazer uma provocação a alguém específico, ao Alain, que o Foucault mencionou antes a questão do senhorio, né, de dominar sobre a criação, e isso tem a ver com a pergunta do Max também. Eu sei que o Alain nós já conversamos, andou fazendo no passado algum estudo sobre isso, né, porque as ideias que se tem de que os cristãos não têm um papel de cuidado com a criação vem muito daquela passagem, né, de nós dominarmos sobre a criação no sentido de que Deus criou tudo como um grande playground para as pessoas, né, para nós podermos nos divertir, desmontar, montar ao nosso bel prazer, para que nós fôssemos satisfeitos por a criação, pelas coisas criadas. Mas o Alain já comentou comigo, não sei, Alain, se tu te importaria em falar um pouco sobre essa ideia do dominar, que ela não é negativa necessariamente, né? E como é que a gente poderia ver isso de forma bíblica e que impacto isso tem para a visão cristã da ecologia, por exemplo? Olha, eu acho que falar sobre isso tem muito para dizer sobre tudo isso que a gente tenha falado até agora. Eu acho que tem a ver até mesmo com algo que o encontro que o pastor Max citou anteriormente, que eu até comentei nesse encontro, que é uma provocação, na verdade, uma acusação que foi feita até da comunidade científica para cristãos, de que a crise ecológica que a gente vive hoje em dia, todos os problemas ecológicos, eles vêm de um entendimento cristão do mundo. E é realmente de um erro de interpretação desse texto que nós estamos falando. Isso ficou muito conhecido com um artigo que foi publicado na década de 60 aqui nos Estados Unidos, onde um historiador, então, ele fala que a culpa da crise ecológica é do cristianismo, porque o cristianismo acha que Deus criou o ser humano, todo mundo, todos os animais, todo o planeta como um recurso para, então, agora criou o ser humano e fala, faça o que vocês querem com isso. E a gente vê que isso realmente se torna, em parte, de realidade, porque desde o início da era moderna, a gente vê filósofos usando esse entendimento cristão para falar, a gente precisa dominar a natureza. A questão aí vem até mesmo essa provocação, como que a gente entende isso? E, na verdade, o pastor Foucault falou que esse é muito mais um mandato para governar e para cuidar da criação. Até mesmo aquela palavra, tenha domínio, é uma forma também pode ser traduzido como governar. É para fazer governar a criação da mesma forma que Deus governa a criação, sendo um representante de Deus no mundo. E nesse sentido, até mesmo a provocação, será que cristãos têm alguma coisa para oferecer? Eu acho que sim, né? Porque a gente acredita que a gente não recebeu ou foi colocado no mundo para ser o nosso playground, mas realmente não ser o nosso parque de diversões, mas realmente ser o lugar que a gente vai servir a Deus, cuidando e governando de tudo aquilo que Deus criou. É isso que eu tenho a dizer agora. Eu tenho mais coisas, até muitas coisas interessantes me vêm à cabeça para responder as colocações que já foram feitas até agora, mas eu vou parar para não ser um monólogo aqui, então eu vou deixar vocês falarem também. E se você me permite, né, Alan, a gente conversou também sobre isso naquele dia, né, o contexto dessa passagem bíblica nos ajuda, né, o trecho ao que o Alexandre se refere é aquele em que Deus fala, tenha ele domínio, né, mas logo antes de ter ele domínio, as palavras que vêm, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
E justamente aí que você tem essa ideia do homem, ou do ser humano, melhor dizendo, sendo colocado diante da natureza, diante da criação de Deus, como representante da vontade de Deus para a sua criação, né? Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E daí aquela pergunta que nós, entendo, precisamos fazer, né? Se eu sou representante da vontade de Deus para a sua criação, qual é a vontade de Deus? Como é que ela se manifesta? E quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vamos ver que mesmo no pós-pecado, e Paulo nos fala sobre isso nas suas cartas, né? A vontade de Deus para a sua natureza é de restauração, é de salvação, né? O próprio evento cósmico de redenção concretizado em Jesus, né? Ele não é um evento que se refere apenas à humanidade, mas ele é um movimento de resgate, de restauração de toda a criação de Deus, né? Nós precisamos agora fazer um pequeno intervalo, as turbinas, acho que do assunto estão recém esquentando, e a gente já volta para dar continuidade a essa reflexão sobre fé e ecologia. Fique com a gente.